Então eu não sei como Deus vai utilizar essa mensagem na sua vida hoje. Mas por uns 2 horas, mais ou menos, eu fiquei lá escrevendo, é tudo de mão. Normalmente eu uso computador, mas comecei a escrever lá. E a Ednei fala, tá tudo em português também. Está em português também, escrevendo tudo. Então ela fez a revisão hoje à tarde, quando eu estava dando as aulas de inglês na escola. E cheguei em casa para ler mais um pouquinho, fazer algumas correções, mudanças. Então, nossa mensagem hoje é esperando e confiando no Senhor. E vamos falar sobre este capítulo inteiro, só 6 versículos. E já lemos os 6, mas eu vou ler os versículos 1 e 2, que vai ser o foco da nossa mensagem. E depois vamos falar dela. Versículos 1 e 2 de Salmo capítulo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Senhor, mais uma vez pedimos sua ajuda, sua direção nesta noite, nesta mensagem. Que o Senhor direcionar nossos corações de acordo com tua vontade, que nós podemos ouvir de ti, que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo e que nós podemos ser encorajados nesta noite. Usa a tua palavra, usa teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperando e confiando no Senhor. Muitas vezes, esperar no Senhor é muito difícil. Já experimentamos isso e você também. Desafios e desapontamentos, situações difíceis, pessoas difíceis, doenças, problemas de saúde, etc, etc, fazem parte de nossas vidas. E nós enfrentamos momentos quando falamos ou desejamos dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Estamos errados. Estamos pecando quando pensamos, quando falamos: até quando, Senhor? E provavelmente temos pessoas que dizem que Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Quem somos nós? Quem somos nós para falar e questionar o Senhor assim? Mas Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas, mas nós não. Nós somos criaturas limitadas em nossa visão, o que nós podemos ver, em nosso entendimento, o que podemos saber, em nossa habilidade de ver o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. De fato, Provérbios 27, versículo 1, nos fala: não se gabe do dia de manhã, pois você não sabe o que está ou aquele, o que este ou aquele dia poderá trazer.
Então estamos errados. Estamos errados quando pensamos ou perguntamos nos momentos difíceis: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não sei se você está enfrentando nesta noite, ou você já enfrentou, ou que você vai enfrentar amanhã. Mas nesses momentos difíceis, podemos dizer ao Senhor: até quando? O salmista Davi perguntou ao Senhor, aqui em nosso texto, quantas vezes? Essa pergunta. 4 vezes. 4 vezes aqui em Salmo 13, o Davi, ele disse: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Na Bíblia de Genebra anotou sobre isso. A situação de infortúnio não está claramente definida aqui para Davi. Se a palavra inimigo foi considerado literalmente, então trata-se de uma situação de guerra. E o verso 3, no entanto, pode indicar que Davi estava doente e prestes a morrer. As 4 repetições da expressão até quando enfatizam a angústia de Davi. Até quando? Então vamos considerar esses 4 frases, esses 4 até quandos de Davi. Mais uma vez, no versículo 1, a primeira parte, nós encontramos o primeiro até quando. Até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Foi um problema, uma situação, uma doença que demorou na vida de Davi para ser resolvido. E o salmista, ele não viu o fim. Então, não vendo o fim da problema, da situação, do dor, da doença que ele está enfrentando, ele disse: até quando, Senhor? Ele incluiu no final da frase: para sempre? Não tem fim? Esse vai continuar, dia após dia, enfrentando a mesma situação, a mesma dor? Para sempre. Me lembrei do exemplo do apóstolo Paulo. Vamos ler, abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Lembramos do exemplo do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e seguinte. Quando ele sofreu o espinho na carne. Então, nós já ouvimos dessa história, conhecemos bem. Mas em versículos 7 e 8, lembramos das palavras do apóstolo Paulo sobre o espinho na carne. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse
de mim. Paulo sofreu por um tempo, pedindo ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim este espinho, esse dor, esse sofrimento. Pediu 3 vezes que afastasse de mim. Ou podemos dizer, talvez em outras palavras, Senhor, até quando? Até quando eu tenho que continuar com as dores, com os sofrimentos desse espinho na carne? Até quando? Que afaste de mim. Davi também estava sofrendo por um tempo e perguntou ao Senhor, no versículo 1, esquecer-te-ás de mim para sempre. Voltamos aqui ao nosso texto. A segunda, até quando, que nós encontramos aqui em versículo 1, a segunda parte do versículo 1. Ele disse, até quando ocultarás de mim o rosto? O que estava acontecendo aqui? O salmista está sentindo, parece que o salmista está sentindo a falta da presença de Deus. Da comunhão do Senhor. Nós sabemos que Davi orou muito. E podemos ler as orações dele nos Salmos. Ele teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas por um motivo que nós não sabemos exatamente qual for o problema ou a situação, o salmista Davi está sentindo a falta da presença de Deus. Talvez você está sentindo isso, ou já experimentou isso. Eu tenho momentos aqui na minha vida, a Edneia sabe disso, quando eu tenho momentos quando eu não senti agir muito bem, pensar bem. Não é somente o zumbido que eu tenho em minha cabeça o tempo todo. Mas tem momentos quando eu não penso bem. Eu não age bem. Eu tenho que ficar quieto. Eu passei os últimos dias uma coisa assim também. Tem muitas, às vezes tem coisas que estão em minhas costas. Decisões, problemas que eu estou enfrentando, situações lá na África, nos Estados Unidos, aqui do Brasil. E nós sentimos isso e nós, muitas vezes, não sentimos a presença do Senhor. Da comunhão que nós temos com Ele. Parece que o Senhor está longe. Que Ele está se afastando. Como Davi sentiu que o Senhor estava afastando dele. Quando ele disse, até quando ocultarás de mim? Quando estamos passando por momentos assim, temos que orar. Temos que orar e pedir ao Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sentindo a falta do Senhor, a presença do Senhor na minha vida? Por que está causando isso? O que está causando isso? Eu fiz? Ou eu estou fazendo uma coisa errada? De vez em quando esse é o problema. Temos que olhar dentro de nós e ver o que está acontecendo. Talvez sim, talvez não. Mas como o salmista, nós estamos errados perguntar ao Senhor até quando? Porque tem momentos quando nós não conseguimos identificar qual o problema.
Por que estou sentindo assim? Tem momentos quando nós já achamos de um tempo o que está causando. O sentido que o Senhor está longe, assim, Senhor, a presença do Senhor não está na minha vida. Nós temos que perguntar ao Senhor, até quando o Senhor? E por que o Senhor? Se não estamos sentindo a presença de Deus, que Ele está oculto ou longe de nós, devemos perguntar. Devemos orar os versículos de Salmo 139. Olha em versículo 139. Capítulo 139, os últimos 2 versículos que eu uso com frequência em minhas orações. Quando eu estou tentando achar o verso e tem uma coisa errada, um pecado na minha vida, pedindo ao Senhor para me mostrar onde está o problema. Ou tem um problema. No Salmo 139, versículos 23 e 24, nós lemos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma oração que nós podemos fazer ao Senhor, perguntando: Senhor, tem uma coisa errada. O problema está dentro de mim? O problema está no outro lugar, ou como outra coisa. Muitas vezes não sabemos porque sentimos assim. Mas temos que continuar a orar e pedir ao Senhor: me ajuda-me. Até quando, Senhor, eu tenho que enfrentar esta situação da minha vida? Como o salmista disse: até quando ocultarás de mim o rosto? E o terceiro, até quando? Está no versículo 2. Versículo 2, a primeira parte, nós lemos: até quando estarei eu relutando dentro de mim, dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Este versículo no NVI, se você está utilizando o NVI, a versão NVI, disse: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Nós vemos aqui, como também em versículo 1, que o problema, a situação difícil para Davi demorou por um bom tempo. Como ele disse na segunda parte dessa frase, cada dia ou dia após dia, o salmista estava enfrentando isso, ou essa situação estava enfrentando ele. Então demorou um bom tempo para ser resolvido. Mas Davi perguntou, depois de um tempo: até quando? Até quando a tristeza vai demorar, Senhor? Situações difíceis, doenças, dores que sentimos de dentro, de fora, sempre causam tristeza. Tristeza é uma parte da nossa vida. Não devemos viver de tristeza, mas experimentamos tristeza em vários momentos em nossas vidas. Como o salmista disse: eu
eu relutando dentro de mim, de minha alma. Quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei da doença e falecimento do senhor Batista pelo câncer. Também Dona Cleusa experimentou isso com seu marido pouco tempo antes do Batista. Mas eu me lembrei do momento quando o senhor Batista estava com essa doença, esse câncer. Foi uma luta de uns 2 anos. Foram momentos muito difíceis, de muita dor, de muitas orações. E muitos, até quando, Senhor? Até quando? Pedíamos para o Senhor curar o senhor Batista, mas sabemos também que a vida dele, como nossas vidas, estão nas mãos do Senhor. Podemos orar e devemos orar, confiando no Senhor, pedindo ao Senhor para ajudar, para entrar na situação e mudar a situação em favor de nós, em favor da pessoa que é doente, mas os caminhos do Senhor e a vida está nas tuas mãos. Mas com Batista, depois do seu falecimento, de sua morte, nós passamos por mais um tempo de dor. Dona Lindalva, saudades, tristezas, lágrimas, lutas, muita tristeza. Mas uma coisa que nós aprendemos nesses momentos é que a vida continua. A vida continua. O relógio continua tic, 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 não para. E fez parte da vida. A vida continua e o senhor Batista está com o Senhor Jesus. E recentemente, conversando com a irmã Lindalva, ela disse que agora na minha vida eu estou muito feliz. E o Senhor tem me ajudado. Eu estou muito contente com minha vida no Senhor. Essa é a vida cristã. Essa é a vida que temos. Podemos ter momentos quando nós perguntamos até quando, Senhor? E nós enfrentamos as dificuldades, as tristezas da vida, mas com o Senhor a vida continua. E Ele continua conosco. E Ele nos ajuda nesses momentos. Mas talvez amanhã vamos ter um outro momento de orar ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Passamos por estes momentos quando perguntamos ao Senhor: até quando estarei eu relutando, inquieto dentro de minha alma? Não estamos errados. Mas temos que confiar e esperar no Senhor. E no tempo dEle. E nesse tempo podemos enfrentar muitas dores e sofrimentos dentro das nossas almas e nossas vidas. Faz parte. Então não é errado, não é pecado para perguntar ao Senhor: até quando? Até quando? Um dia Ele vai responder. E nós vamos ouvir a resposta dEle. E o quarto e última até quando que temos aqui no nosso texto, em versículo 2,
está na segunda parte do versículo 2. Como o salmista disse, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, o meu inimigo. Aí eu falo com o Ednei, essa palavra em português eu nunca gostei muito. Até para pronunciar, entender bem o significado, erguerá. Então até eu peguei também o versículo no NVI, que diz um pouquinho diferente, um pouquinho fácil para mim entender. O versículo NVI disse, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Vou ter a vitória sobre mim. Uma pergunta do Davi. O inimigo é sempre perto de nós. Ele quer usar nossa situação difícil, nosso sofrimento, ou até nossa doença, para dificultar ou aumentar nossa dor e nossa tristeza. Talvez um inimigo de Davi era responsável pela situação dele. Ou o inimigo estava utilizando sua dor e tristeza contra ele. E Davi refletiu de sua preocupação sobre isso em versículos 3 e 4. Vamos dar uma olhada em versículos 3 e 4 do nosso texto. Salmo 13, versículos 3 e 4. Davi disse, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevalecei contra ele, e não se regozijam os meus adversários, vendo eu a vacilar. O salmista, ele não quis dar a oportunidade ao seu inimigo, aos seus inimigos, celebrar ou festejar por causa do sofrimento e dor que ele estava experimentando. Ele não quis dar oportunidade para o inimigo celebrar ou regozijar por causa do sofrimento e dor que ele estava experimentando. Por esta razão, Davi pediu ao Senhor a atender e responder às suas orações. Como ele disse, versículo 3, atenda para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Mais um pedido de Davi para responder, entrar na situação, responder às orações dele e resolver o problema para o seu inimigo não ter a vitória, a celebração por causa do sofrimento de Davi. A conclusão. E no final das coisas, irmãos, no final das coisas, podemos pedir e rogar ao Senhor 4 vezes ou 100 vezes. Até quanto, Senhor? Mas no fim, temos que colocar tudo diante do Senhor. Os momentos de sofrimento, os dores, o sentimento que Deus está oculto ou longe de nós, temos que colocar tudo diante do Senhor.
temos que confiar no Senhor e na sua graça, teu grande amor para conosco. Como o salmista disse nos últimos dois versículos aqui, versículos 5 e 6. Davi disse, no final das coisas, no tocante a mim, confio na tua graça. No final da situação, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bom. Confiamos, regozijamos e cantamos. Porquanto me tem feito muito bem. Essa é a conclusão da situação. Não estamos pecando quando nós pedimos ao Senhor até quando, Senhor? Porque tem momentos quando nós não sabemos o que vai acontecer, como as coisas vão terminar. Se Deus vai agir amanhã em nosso favor, ou Deus vai fazer outra coisa. Temos que orar, temos que procurar, temos que confiar no Senhor e deixar o resultado, a resposta nas tuas mãos. Confiando, regozijando e contando ao Senhor. Cantarei ao meu Salvador. Cantarei ao meu Salvador. E esse é o que nós podemos fazer. Eu termino com as palavras de Davi, de Salmo 27. Em versículos 13 e 14. Salmo 27, versículos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite estamos aqui diante do Senhor. E pedimos, Senhor, para mais uma vez ouvir nossas orações, nossos pedidos, nossas súplicas e atender aos nossos pedidos. Nós já passamos pelos momentos difíceis, momentos quando sentimos sozinhos, ocultos da presença do Senhor. E nós já oramos e já pedimos e já falamos ao Senhor: onde está o Senhor? Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Quando passamos pelos momentos difíceis e quando nós estamos vivendo nos momentos de Tua presença e Tuas vitórias, ajuda-nos em todos os momentos confiar em Ti. Confiar em Ti, regozijar-nos na Tua presença e cantar as músicas de louvor e de adoração e gratidão ao nosso Senhor. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém.